Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari. Eu sou o Reiner e hoje a gente vai estar abordando aí mais um super tema. A gente vai estar falando um pouquinho aí da textura do solo, da composição do solo. Mais especificamente, a gente vai estar falando aí sobre a importância da textura do solo para a produtividade agrícola. Antes de estar começando o vídeo, já peço para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal para você estar recebendo aí vídeos semanalmente sobre o agro aí de forma geral. Deixe um comentário aqui embaixo após o vídeo, aí caso você tenha gostado. E, sem mais delongas, bora lá. Antes de estar começando, vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é o e-book de análise e interpretação de solos. Então, você que deseja estar se aprofundando na parte de análise e interpretação de solos, aprendendo todas as etapas que envolvem desde o planejamento inicial, a coleta de solo, o encaminhamento para laboratório e a interpretação dessa análise de solo, não perca tempo, clica aqui no primeiro link da descrição. É o material mais completo que você vai encontrar em relação à análise e interpretação de solos e vai vir uns presentes especiais aí junto com o material. Beleza? Não perca tempo. Primeiro link aqui embaixo. Então, indo pro assunto, né? Textura do solo. O que basicamente é a textura do solo? A textura do solo, ela se refere à proporção de diferentes tamanhos ali de partículas, eh, em sua maioria, né, partículas minerais que estão presentes no solo. Dentre elas, né, se destaca principalmente a areia, o silt e também a argila. E essas partículas, né, que eu comentei, areia, silt, a argila, elas determinam tanto as características físicas quanto as químicas do solo, influenciando capacidade de retenção de água, aeração do solo, dentre diversas outras ocorrências que acontecem ali no solo. E outros aspectos também que são muito importantes, principalmente para o crescimento da planta e, consequentemente, ali, para uma boa produtividade. Nesse primeiro tópico aqui do vídeo, eu vou estar comentando um pouquinho sobre quais são as principais características e componentes do solo. Os principais componentes, né, que é o que eu comentei anteriormente, areia, silt e argila. Vou começar falando um pouquinho da areia. Basicamente, a areia são partículas ali com diâmetro de cerca de 0,05 milímetros e 2 milímetros, varia um pouco. E os solos arenosos, eles se caracterizam por serem solos mais soltos e geralmente eles possuem ali uma boa drenagem, mas retêm muito menos água e também nutrientes. Agora o silt. O silt são partículas ali menores que a areia, com um diâmetro de cerca de 0,002 milímetros e 0,05 milímetros, ou seja, é bem menor que o da areia. E solos, né, com teor de silt se caracteriza com solos com uma textura um pouco mais suave e retém muito mais água e muito mais nutrientes do que os solos arenosos, por exemplo, mas ainda assim possuem uma boa drenagem. E a argila, né, partículas de argila ainda são menores que, que ainda a tanto do silt quanto de areia, né, com cerca de diâmetro ali de 0,002 milímetros. E os solos argilosos eles se caracterizam por ter uma textura fina e também reter grandes quantidades ali, tanto de água quanto de nutrientes, só que em compensação eles podem ter um grande problema, tanto de drenagem quanto de aeração. Além desses 3 principais componentes, né, que eu falei agora, a areia, o silt, e a argila, tem também outros que eu vou estar acrescentando aqui no vídeo, começando pela matéria orgânica, né. A matéria orgânica no solo, ela é composta basicamente ali de restos tanto de plantas quanto de animais, em vários estágios ali de decomposição. A matéria orgânica, ela melhora a estrutura do solo, promove atividade biológica, e além disso também fornece nutrientes essenciais para as plantas. Além disso,
Tem também, obviamente, a água, né? O solo ele contém alguns espaços vazios que esses espaços eles são preenchidos ou por água ou por ar. A quantidade de água no solo ela vai variar muito dependendo da textura do solo, da porosidade desse solo e também das condições climáticas. Falei do solo, agora falar do oxigênio, no caso o ar, né? O ar no solo ele é muito essencial para as raízes das plantas poderem respirar e também para a atividade microbiana presente no solo. A porosidade do solo vai determinar muito a quantidade de ar disponível e também vai influenciar na drenagem e na aeração desse solo. Baseado nisso, né, as características da textura do solo, como por exemplo, a proporção relativa de tanto de areia, de silt, de argila, acaba afetando as suas propriedades químicas, físicas do solo, influencia também capacidade de retenção de água, aeração, drenagem, fertilidade, capacidade de suporte das plantas, dentre diversas outras questões que são muito importantes e influenciam de forma direta ali num bom desenvolvimento e numa boa produtividade da cultura naquele local. Agora, no segundo tópico aqui do vídeo, eu vou falar um pouquinho aí sobre os principais tipos de solo com base na textura, ou tá reforçando um pouquinho do que eu falei anteriormente. Começando aí pelo solo arenoso. Então, igual eu comentei ali, falei um pouquinho aí sobre as partículas de areia, agora vou falando sobre o solo arenoso de forma geral. Dentre as principais características de um solo arenoso é que o solo possui uma alta proporção ali de partículas de areia e baixo teor ali, tanto de silt quanto de argila. Em relação à textura, a textura do solo arenoso se caracteriza por ser uma textura mais grosseira e a drenagem é boa devido à alta permeabilidade. Em relação à retenção de água e nutrientes, é baixa. A fertilidade geralmente é baixa, porque os nutrientes eles podem ser lavados facilmente. E o uso agrícola, no caso, requer maior adição de matéria orgânica e também de fertilizantes para estar melhorando a fertilidade desse solo. O outro tipo de solo é o solo silto-arenoso. Dentre as suas características, ele contém uma proporção significativa ali de partículas de silt e uma quantidade moderada de areia e também de argila. A textura desse solo é uma textura moderada e a drenagem é boa, que pode ser um pouco mais retida do que o solo arenoso puro. Em relação à retenção de água e nutrientes, que é melhor que o do solo arenoso, mas não é tão alta quanto o do solo argiloso, sua fertilidade é moderada e o seu uso agrícola é o adequado para uma variedade de culturas, especialmente com adição de matéria orgânica. E o outro tipo de solo é o solo argiloso. Dentre as suas características é que ele possui uma alta proporção de partículas de argila e baixos teores de areia e de silt. A sua textura é uma textura mais fina e a sua drenagem ela pode ser pobre devido à baixa permeabilidade. E, em relação à retenção de água e nutrientes, ela pode ser alta, o que pode levar ali a problemas de drenagem e aeração. A sua fertilidade geralmente é alta devido à capacidade de estar retendo os nutrientes, e o seu uso agrícola requer um manejo cuidadoso para estar evitando problemas tanto de drenagem quanto de compactação, mas geralmente são solos muito férteis. Então esses são os principais tipos de solo, né, com base ali nas suas características texturais, cada um com suas próprias vantagens e desafios para a agricultura e outras atividades no manejo da terra. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Reforçando novamente para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário aqui embaixo, pergunta, sugestão, uma opinião. Primeiro link aqui na descrição vai estar o super material sobre análise e interpretação de solos. E além disso, aqui na descrição também a gente deixa diversos links, links de cursos, links de acesso a grupos do WhatsApp, nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Tá tudo aqui embaixo. É só acessar. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.